Oi, pessoal. Meu nome é Rauana e hoje a gente vai falar sobre fungos, a sua morfologia e diversidade. Bom, os fungos eles participam do domínio Eukarya e de um grupo chamado Pstoconda, onde também se inserem os verdadeiros animais. Os fungos eles estão ali na parte de cima, como vocês podem ver, como chamado fungi. E afinal, o que são os fungos? Eles são um grupo monofilético, unicelular ou multicelular, e são os maiores decompositores da natureza, onde eles transformam a matéria orgânica em inorgânica. Um dos tipos de fungos são os filamentosos multicelulares, que são formados por hifas. Essas hifas, elas são a unidade celular desses fungos. E o conjunto delas forma um micélio, que possuem três tipos de micélio. O que é vegetativo, né, que faz a nutrição e defesa dele, o aéreo, que é responsável pela produção de esporos assexuados, e o reprodutivo, que ele sustenta os corpos de frutificação, daí a parte sexuada dos fungos. Eles também possuem dois tipos de hifas, tá? O tipo de hifa mais comum é a septada, em alguns tipos, né, de fungos, é a septada, onde ela possui septos no seu corpo, que eles são, aqui como vocês podem ver na imagem, ele possui uma paredezinha que ele interrompe essa passagem das organelas. Em alguns tipos, essas organelas podem passar, eles permitem essa passagem. Em outros tipos, ele tem um prolongamento, um certo tipo de prolongamento que ele só deixa passar o citoplasma. E também tem o tipo de hifa cenocítica, que ela não tem esse septo, que faz a circulação ser mais livre, né? Bom, a parede celular, ela é composta por várias camadas, né, com alguns tipos de glicoproteínas, polissacarídeos, e a principal é a quitina, que ela fica mais perto da membrana plasmática, e que é certo que se encontra na maior parte deles, que é a quitina, né, e esses polissacarídeos. Também tem os leveduriformes, que eles são unicelulares e mais popularmente conhecidos como leveduras. Elas formam colônias quando se multiplicam. Elas têm vários tipos de formas celulares, que podem ser esféricas, elipsoides ou retangulares. Aqui na imagem que eu estou mostrando para vocês, ela mostra ali algumas partes. Aqui no canto superior direito, tem umas bolinhas que aparecem ali, que são menorzinhas, grudadas, que são gêmulas, que é quando ela está se multiplicando através de ou brotamento ou gemulação, que se diz, formando essa gêmula, que é a célula bem pequenininha. E muitas, quando formam esse brotamento, essa gemulação, ela fica essas cicatrizes. E isso também mostra muito assim a idade ou quantas vezes essa célula se multiplicou. Isso é uma informação bem interessante assim quando olhado microscopicamente, né? Bom, quais são as importâncias dessas leveduras? Elas são agentes de fermentação alcoólica que ajudam muito na produção do álcool industrial. Elas são muito utilizadas na panificação. Elas são importantes fontes de proteína e de fatores de crescimento, tanto em animais utilizados, quanto mesmo nos humanos. Os fungos, eles possuem 4 tipos de filos conhecidos. O Chytridiomycota, o Zygomycota, o Ascomycota e o Basidiomycota. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. O Chytridiomycota, ele é conhecido porque ele possui células móveis,
esses que são os zoósporos e os gametas, quais são os que se reproduzem, né? Que ele possui na ponta, no final ali, como vocês podem ver na imagem, numa das superfícies, ele possui um flagelo, um tipo de flagelo, que parece um chicote, que eles dizem. Ele pode ser uni ou multicelular. Eles são mais comumente encontrados no ambiente aquático, né? Tanto marinho como água doce, estuários, e também no ambiente terrestre. Eles atualmente são os únicos fungos que mantêm esse flagelo. Tá aí o nome que surgiu, né, por se encaixar no Opisthocontra. Né? E ele também é caracterizado como o fóssil mais antigo de fungos encontrado. Daí que ele se encaixou, né, na filogenia do Opisthocontra. Ali ele também possui o esporângio e o núcleo, né, como vocês podem ver ali, que eu coloquei uma imagem estrutural para vocês verem. Também é conhecido como rizomicélio, essa estruturação do flagelo, né, do prolongamento. E a importância também desses quitridiomicotas, que eles são muito utilizados para o controle biológico, porque eles predam muito nematóides. Então, eles melhoram, né, a qualidade de muitas plantações também. Né? Eles auxiliam também na degradação da celulose durante o processo digestório dos ruminantes, porque eles, muitas vezes, eles estão dentro do sistema do intestino, né, desses animais. Então, ele ajuda, né, a degradar. Lá tem uma estrutura que suporta, né, estar lá dentro. Também temos o zigomicota, tá, que eles são um grupo polifilético, onde não tem somente ele agrega mais de um grupo monofilético. Que eles são filamentosos, a maioria deles, mas também possuem algumas leveduras. Na maioria das vezes, eles possuem hifas cenocíticas, que são aquelas que eu comentei que elas não possuem os septos. Eles são encontrados também como decompositores de alimentos, que é a maior parte quando tem o pãozinho mofado, ou a laranja, esses que a gente encontra, às vezes acaba encontrando até dentro de casa, né? Bom, a importância deles na indústria alimentícia, que eles utilizam o gênero também, o Rhizophus, para a transformação da soja em derivados, como tipo o queijo tofu, que hoje em dia está bem alta, né? A indústria também farmacêutica, ela utiliza em alguns gêneros, né, para a produção de moléculas. Por exemplo, o ácido cítrico, amilases, glicerina, etanol, ácido lático, e entre outros também, são vários. Aqui estão alguns exemplos de zigomicetos, né? São risófilos, como eu comentei, que eles estão em várias frutas, pães, etc. Eles também são parasitas, né, de alguns animais, principalmente insetos. Bom, o Ascomicota são espécies filamentosas e unicelulares, que são as leveduras. Elas possuem sempre as hifas septadas, onde tem aquele septo, né, entre o corpo. Elas podem ser terrestres e aquáticas. Alguns desses filamentosos, eles formam cogumelos, e eles possuem esse corpo de Woroni, que elas são organelas cristalinas, que elas ficam próximas aos poros. Os poros são aqueles poros que eu comentei, que ele é a passagem entre os septos de uma hifa a outra. Que elas ficam próximas nesses poros em situações de estresse, que elas são uma espécie de sinalizadores, né, para situações de perigo, né, também. Aqui também na imagem ela mostra um ascocarpo e ali com os ascósporos, que é onde eles são guardados os esporos, né, que eles saem na base de cima de cada ascocarpo, né, e a estrutura ela é interna, né,
só que ela fica voltada para cima. No caso do Ascomycota, todas as estruturas sempre ficam viradas para cima, com os ascos, né? Aqui eu trago alguns modelos, né, de Saccharomyces cerevisiae, que são leveduras de Ascomicetus, né? O Penicillium, que ele é usado mais comumente para fazer o queijo Roquefort, e também a penicilina, né, no famoso remédio, a Morchella e o Aspergillus. A importância desses ascomicetos são que as leveduras, elas são muito utilizadas para as fermentações, né, que nem das Saccharomyces, no caso. A indústria farmacêutica, que eles utilizam alguns gêneros, né, para a produção de moléculas bem importantes, como ácido cítrico, amilases, glicerina, etanol, ácido lático e entre diversas outras. O Basidiomycota, eles são espécies filamentosas também e unicelulares, são as leveduras. As hifas também são sempre septadas e com esses septos perfurados, né, pelos poros. E eles possuem um prolongamento nesse septo, que com esse parentesosoma, né, que fica envolto, que é aquele caso que eu tinha explicado, que alguns septos eles são um pouco mais fechados, onde só passa o citoplasma, que não passa as organelas. Esses são os casos, que por função desse doliporo, que é um certo tipo de prolongamento desse septo e o fechamento do poro. E a maioria desses cogumelos, a maioria desses Basidiomycotas, eles formam cogumelos, que são aqueles corpos de frutificação. O basidiocarpo, ele é estruturado pelo chapéu, que é o corpo em si, a base de cima, que ele serve como proteção. O himênio, que ele muitas vezes ele é em forma de bolsinhas, de lâminas, tem diversos tipos, que é onde fica os esporos, né, dos basidiomicetos, onde eles caem para sua dispersão. Esse anel e a volva, eles são restos de um véu que ele se rompe enquanto ele é jovem, e alguns fica esse resquício, né, até no adulto já, e eles possuem, alguns não, alguns eles somem, caem, mas só para vocês terem uma noção quando vocês encontrarem, né? A estipe ou pé, que é só o órgão de sustentação, né, de prolongamento ali, que também tem vários tipos, vários tamanhos, e o micélio, que é a fonte que ele busca a nutrição e que fica, né, normalmente bem espalhada, que é para captar, né, esses nutrientes, minerais, água. Aqui tem alguns modelos, né, como o fungo de porcelana, a Amanita muscaria, que ela é bem tóxica, né, como muitos conhecem através de desenhos e ilustrações, mas ela é bem tóxica, é bem perigosa. Tem-se orelhas de pau também, que dá em várias árvores. Eles são bem variados, né, são bem atípicos alguns, né. E aqui está a maior diferença, né, do ascomiceto para o basidiomiceto, que os ascomicetos, eles são normalmente, quando forma esses cogumelos, esses corpos frutíferos, eles são virados, a base deles é virada para cima. Já dos basidiomicotas, eles são virados para baixo, então eles caem, em vez de ir pelo ar, para cima, né? E a diversidade dos fungos, a estimativa dela é em torno de 1,5 milhões de espécies na natureza, de acordo com dados de 2001. E eu queria propor também para vocês, como finalização dessa aula, uma atividade prática. Como
assim, ó, como a gente está em quarentena, e até para a gente conhecer mesmo o que a gente tem em casa. Muitas vezes a gente não sabe, a gente olha e não tem ideia do que seja, mas eu quero que vocês busquem informações e identifiquem fungos que vocês possam encontrar nas suas casas. E talvez nos seus redores, no pátio, se vocês têm um jardim, às vezes nasce, às vezes eles estão meio escondidos. Então, eu quero que vocês procurem e encontrem, tentem encontrar e tentem classificá-los. Tá? Me dizer se eles são basidiomicotas, se eles são ascomicotas, talvez se eles são leveduras. E eu quero fotografias e das suas estruturas. Se vocês conseguirem fotografar direitinho, que tiver uma estrutura boa, possa identificar algumas dessas estruturas, né? O que vocês conseguirem encontrar e qualquer dúvida também. É isso. Que vocês consigam ter uma boa atividade e que tenham gostado da aula. Obrigada, beijos.